Imagine o Brasil no início do século XIX, um território gigantesco, coberto por florestas imensas, rios que pareciam não ter fim, e pequenas cidades espalhadas ao longo da costa e do interior. As viagens eram longas, feitas a cavalo ou em embarcações simples, e as notícias demoravam semanas ou até meses para chegar de um lugar ao outro. Para quem vivia naquela época, o Brasil era uma terra cheia de possibilidades, mas também uma terra que ainda não tinha controle sobre o próprio destino. Durante mais de 300 anos, todas as decisões importantes sobre essa terra eram tomadas em um lugar muito distante dali. Do outro lado do Oceano Atlântico, no Reino de Portugal, leis, impostos, comércio e até mesmo muitas decisões locais precisavam seguir as ordens vindas da Europa. Para muitos brasileiros, isso parecia natural, porque sempre havia sido assim. Mas, aos poucos, um sentimento diferente começava a crescer entre parte da população. A ideia de que talvez aquele país imenso pudesse um dia decidir o próprio futuro. Naquela época, grande parte da riqueza produzida no Brasil era enviada para Portugal. O ouro extraído das minas, o açúcar das plantações e muitos outros produtos importantes atravessavam o oceano rumo à Europa. Enquanto isso, as decisões econômicas continuavam sendo controladas pela coroa portuguesa. Mesmo assim, a ideia de independência ainda parecia distante para a maioria das pessoas. O Brasil era uma colônia importante, e muitos acreditavam que aquela relação com Portugal continuaria por muito tempo. Porém, no início do século XIX, um acontecimento inesperado mudou completamente o rumo da história. Em 1808, fugindo das guerras que estavam acontecendo na Europa, a família real portuguesa tomou uma decisão surpreendente: atravessar o oceano e se mudar para o Brasil. Navios carregando membros da corte, funcionários do governo e diversas riquezas partiram rumo ao Rio de Janeiro. Quando chegaram, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez na história, o centro do poder do Império Português estava localizado em território brasileiro. A presença da corte mudou profundamente a vida no Brasil. O Rio de Janeiro começou a se transformar rapidamente. Novos prédios foram construídos, instituições importantes foram criadas e o comércio se expandiu. Os portos brasileiros foram abertos para negociações com outras nações, o que trouxe novas oportunidades econômicas. Para muitos brasileiros, aquilo parecia o início de uma nova fase. O país estava crescendo, ganhando importância e se desenvolvendo de maneiras que antes pareciam impossíveis. Mas essa situação não duraria para sempre. Alguns anos depois, quando a situação na Europa começou a se estabilizar, o rei de Portugal decidiu retornar para seu país. Antes do parte, ele deixou seu filho, Dom Pedro I, responsável por governar o Brasil como príncipe regente. Naquele momento, parecia que o país continuaria seguindo o mesmo caminho que vinha trilhando nos últimos anos. No entanto, em Portugal, muitos políticos estavam incomodados com a autonomia que o Brasil havia conquistado durante o período em que a corte esteve ali. Para eles, era importante restaurar o controle total sobre a colônia. Então começaram a surgir pressões e novas ordens vindas da Europa. As autoridades portuguesas exigiam que Dom Pedro retornasse imediatamente para Lisboa e que o Brasil voltasse a ser administrado como antes, com menos autonomia e mais controle direto de Portugal. Essa possibilidade preocupou muitos brasileiros que haviam se acostumado com as mudanças recentes. Nas cidades e entre líderes locais, começava a surgir um clima de tensão e incerteza. Muitos acreditavam que, se Dom Pedro voltasse para Portugal, o Brasil perderia tudo o que havia conquistado nos últimos anos. Aos poucos, cartas começaram a ser enviadas, pedidos foram feitos e vozes começaram a se levantar, defendendo que ele permanecesse no país. Foi nesse contexto que ocorreu um momento marcante da história brasileira. Em 1822, Dom Pedro tomou uma decisão que surpreendeu muita gente.
Em vez de obedecer às ordens vindas de Portugal, ele declarou que permaneceria no Brasil. Esse episódio ficaria conhecido como o Dia do Fico. Para muitos brasileiros da época, aquela decisão representava mais do que um simples ato político. Era um sinal de que algo maior estava acontecendo. Um sentimento de esperança começou a se espalhar entre aqueles que acreditavam que o Brasil poderia seguir um caminho próprio. Mesmo assim, a tensão com Portugal continuava aumentando. Novas ordens continuavam chegando da Europa, exigindo que Dom Pedro obedecesse ao governo português e retornasse imediatamente. Meses depois, enquanto viajava pela região de São Paulo, Dom Pedro recebeu mais mensagens vindas de Portugal, reforçando essas exigências. Foi então que aconteceu um dos momentos mais famosos da história brasileira. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro tomou uma decisão definitiva. Ali, diante de seus companheiros, ele declarou a separação do Brasil em relação a Portugal. Aquele momento ficaria conhecido para sempre como o Grito do Ipiranga. Mais do que um gesto simbólico, aquela decisão marcava o início de uma nova etapa para o país. O Brasil deixava de ser uma colônia e começava a trilhar seu próprio caminho, como uma nação independente. Nos meses que se seguiram, o país passou por diversas mudanças. Pouco tempo depois da independência, Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil. Era o início do período imperial e de uma nova fase da história brasileira. A independência não resolveu todos os problemas do país e muitos desafios ainda estavam por vir. Mas aquele momento representava algo extremamente importante para os brasileiros da época. Pela primeira vez, o destino do país não estava mais sendo decidido em um reino distante do outro lado do oceano. O Brasil começava a construir sua própria identidade, sua própria história e seu próprio futuro. E mais de 200 anos depois, aquele momento ainda é lembrado como um dos capítulos mais importantes da formação da nação brasileira.